Faz isso com calma. Você não pegou um novo, não? Esse não pode ser esse, não. Tem que ser um novo. Porque a página está diferente. Esse não tem página. Não, mas é a 6 que começa a página. Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é 25 de abril de 2014. É uma sexta-feira. O verbete é de número 3003. São 7 páginas, 48 logias e 15 máximos. O título hoje é Escuta Atenta. A especialidade é a comunicologia. E a verbetógrafa é a Fátima Fernandes, que é formada em Tecnologia da Informação brasileira, de Minas Gerais. E ela é voluntária da Conscienciologia desde 2004, e ela é docente desde 2008 e tenepsista desde 2006. E é o segundo verbete seu, né? Isso. Então vamos na definologia. A escuta atenta é a ação ou atitude de aconsciência homem ou mulher, ouvir alguém com atenção, captar o prioritário e adotar postura receptiva, questionadora, investigativa, empática e compreensiva, predispondo-se à interassistência. Pensenologia, o uso da escuta pensênica na coleta de dados autopesquisísticos. Fatologia, a escuta atenta, a amabilidade, a boa educação, o ato de deixar o outro à vontade para falar, a escuta nas entrelinhas, a calminha mental sendo recurso facilitador da escuta, a deselegância de escutar às escondidas, o ato de tirar conclusões precipitadas sem ouvir as partes envolvidas, o diálogo ganha-ganha, o ouvido amigo. Na parafatologia, os para-ouvidos aplicados na escuta às consciexes, a assimilação simpática facilitada através da escuta atenta, a mensagem recebida dos amparadores extrafísicos através do interlocutor. Na argumentologia, eu chamo a atenção aqui que tem várias listagens com muita informação, vale a pena ler com atenção essa área aqui do verbete. Na remissiologia, nós temos atenção dividida, audição seletiva, conversa revigorante, diálogo desassediante e princípio da empatia evolutiva. A teática da escuta atenta nas interlocuções sadias é recurso interassistencial capaz de favorecer a intercompreensão, a autoconsciencialidade e a convivialidade maxifraterna grupal. Questionologia. Você aplica a escuta atenta no dia a dia? Quais os benefícios interassistenciais de tal atitude? Nós temos 5 itens na bibliografia específica e um item na webgrafia. Na mega-análise aqui do professor João Paulo, nós temos 20 itens. Atenção, audição, acuidade, acolhimento, maxifraternidade, autodisponibilidade, interassistencialidade, entendimento, parasentidos, conversação, interrelação, educação, mensagem, abertismo, sociofilia, empatia, clareaudiência, cosmoeticologia, comunicologia e conviviologia. Antes de começarmos aí nosso debate, a gente queria que a Fátima explicasse para nós o porquê da escolha desse verbete. Boa tarde a todos, né? Eu escolhi a escuta atenta porque assim, eu identifiquei alguns pontos falhos na escuta que eu faço, né?
ainda faço. E os pontos foram assim, quando a pessoa ia, né, conversar comigo, eu já começava a tagarelice mental, né? Então, eu ficava ali pensenizando, e eu identifiquei que essa pensenização, enquanto estava ouvindo, dificultava a escuta. Então, assim, aquilo levava uma dificuldade, né? Não ouvia tudo, perdia informação durante a escuta. Outra coisa que eu identifiquei também é a questão da atenção, né? Então, às vezes, a atenção não estava focada todo no ato de ouvir. E isso eu já tinha identificado, mas uma coisa que me ocorreu que foi assim, muito impactante foi que eu tive algumas projeções lúcidas, onde eu participava de algum curso, e na hora que eu voltava para o corpo, eu ficava ali, mas e aquela palavra que falaram? Não consigo, cadê aquela palavra? Parecia que aquela palavra era muito importante, mas eu não conseguia lembrar. Até que uma vez eu fiz uma projeção onde eu percebi que eu não tinha ouvido ela. Então, eu não tinha como rememorar uma coisa que eu não tinha nem ouvido. Então, isso foi muito impactante para mim, porque eu via que eu estava deixando de trazer informações importantes dentro do meu processo de autopesquisa por não ter aquela atenção auditiva. Então, eu percebi que eu precisava, então, desenvolver essa atenção auditiva. Então, esses foram assim, os 2 pontos que eu percebi em mim. E aí, eu tenho um terceiro ponto, que eu até coloco aqui na biografia, da Carla Faul, que é a arte de escutar. Né? Então, nesse livro, quando eu li esse livro, eu falei, olha, isso também é uma coisa que eu tenho que ficar atenta. Então, ela escreve no livro que ela ouvia histórias desde criança das pessoas, né? Então, as pessoas, às vezes, identificavam nela, né, uma pessoa que pudesse contar aquelas histórias da vida dela, ou algo que aconteceu na vida dela, mas que ela nunca tinha contado para ninguém. Então, e ela, então, ouvia essa história e via que a pessoa, depois que contava aquela história dela, aquele acontecimento da vida dela, via que a pessoa ficava assim, mais, como se ela tivesse, assim, ficava mais leve, né? Então, ela fica... Né? Desabafo, né? Aquele desabafo. Então, isso eu vi também, uma coisa interessante. Às vezes, a gente... numa conversa, né, ou às vezes uma pessoa está contando um caso da vida dela, às vezes a gente acha que tem que falar alguma coisa. E, na verdade, não precisa falar. Às vezes a gente só precisa ouvir. E o simples fato de ouvir já vai contribuir para ela entender. Uma outra coisa que eu percebi, que eu achei assim, bem interessante nisso, é que ao ouvir o outro, você dá a chance para ele fazer a releitura da história, do caso, né, daquele caos dele. Né? A pessoa precisa, na hora que ela vai falar, elaborar. Ela precisa fazer uma elaboração, um raciocínio. Né? Então, no ato dela fazer essa elaboração, que ela vai colocar aquilo na ordem para fazer o outro entender, isso já ajuda ela a rever a própria história, e muitas fichas caem a partir disso. Então, muitos autores, eles colocam que o ato de ouvir é um ato de maior altruísmo que a pessoa pode ter para com o outro. Né? Porque você está dando a chance, nesse momento é a hora que você dá importância para a pessoa, né? Você deixa ele, né, falar as coisas, né? Ouvir as ideias deles. Bom. Fatologia, então, Fátima, página 6, primeira linha. Em meio a tantos burburinhos e barulhos externos que nos chamam a atenção,
Como burilar nossa atenção auditiva hoje tão dispersa? A gente, assim, precisa identificar, né? Mesmo, burburinho é assim, né? É aquela condição de você estar em locais, assim, muito agitados, tal. Ainda assim, dá para a gente ouvir, tá? A gente vê, assim, que dá para fazer se você tiver com uma atenção focada na outra pessoa, na conversa, ainda assim dá para ouvir. Eu tive uma experiência, eu estava num restaurante e uma pessoa sentou junto comigo e falou: não, mas é muito difícil almoçar hoje em restaurantes, uma barulheira, um negócio tão ruim, né? A gente às vezes quer conversar, não consegue nem ouvir outra pessoa. Aí na hora eu falei assim, mas não ouvir, né? A pessoa que tem a deficiência da surdez é muito pior. Ainda assim é melhor ouvir os barulhos todos. Aí isso parece que foi até impactante assim na hora para aquela pessoa. Mas assim, a gente precisa aprender a conviver e ver a melhor hora, a melhor maneira se for um processo de interassistência, a melhor hora, a melhor maneira de fazer. Às vezes não é dentro desse borbulho, né? Mas é possível ouvir mesmo dentro do borbulho quando você foca a atenção naquilo que a pessoa está falando. É possível, dá para fazer. Depende, acho que, muito do interesse, né, Fátima? A audição ela tem muito a ver com interesse, né? E às vezes a gente gosta de escutar aquilo que é conveniente, que é interessante para nós, né? A seletiva, né? Existe, a gente faz, isso é natural, a gente faz mesmo no dia a dia a audição seletiva. Então a gente ouve aquilo que realmente interessa para nós. E, às vezes, a gente deixa de tirar aprendizado com isso, né? Então, é claro que a gente tem que fazer a audição seletiva, né? A gente não vai, por exemplo, ficar ouvindo maledicências, né? Então, tem coisas que não tem necessidade da gente ficar ouvindo. A gente pode deixar de ouvir, é um posicionamento nosso. Mas a gente precisa também avaliar se aquilo que está sendo falado não poderia ser alguma coisa, a gente podia tirar proveito daquilo, né? E às vezes é mesmo como você disse, é só para ajudar, né? Às vezes nem tem assim, a pessoa pode nem estar tão interessada naquele assunto, mas se for para ajudar outra pessoa, vale a pena, né? Como você estava comentando. Às vezes vale a pena só ouvi-la, né? Só ouvi-la, né? Patologia, página 6, final da segunda linha. Patologia, página 6, final da segunda linha. Como funciona o tete-a-tete interassistencial bem feito? O que eu vejo que assim, e que acontece às vezes comigo, é assim, a gente primeiro precisa ter a autodisponibilidade para assistir. Eu acho que esse é a primeira questão. E observar o que acontece, porque nesse processo, às vezes, eu até falo aqui na exemplologia, alguns exemplos que eu trago aqui, no epicentrismo, ter domínio energossomático para epicentrar a formação e sustentação de campo bioenergético interassistencial. Então, às vezes, quando a pessoa ela tem a intenção de ajudar, então ela já, a partir dessa intenção, né, positiva em querer ajudar, ela já, essa predisposição, a partir dela, já começa a formar um campo interassistencial. E isso é fortalecido, potencializado por consciências amparadoras. Então, quando forma esse campo interassistencial, aí a gente pode, mergulha no campo e faz o que for necessário. Às vezes a gente fala coisas que depois a gente nem lembra o que foi falado. Por quê? Porque ali tem toda uma bolha, né, energética que é criada junto com os amparadores. E às vezes a pessoa encontra com a gente, anos depois, fala assim, aquilo que você falou para mim foi tão importante, né?
Você nem lembra, E né? você não lembra o que era, mas a pessoa lembra. Mas por quê? Por causa desse aí. Então, eu acho que a coisa mais importante na assistência bem feita, nesse tete-a-tete, o tete-a-tete ajuda pelo seguinte: às vezes, a forma que você vai fazer o rapport com o amparo é quando você, às vezes a pessoa está ali, ela conta um caso e você, às vezes, não está entendendo direito, aí você faz uma pergunta, aí aquilo esclarece, ela esclarece ao dar a resposta e ali a gente faz a conexão com o amparo. Então, esse tete-a-tete, ele é interessante. A gente sabe que pode fazer uma assistência de longe, né? Mas esse tete-a-tete a gente consegue perguntar, ter mais informação sobre a pessoa e isso auxilia a conexão com o amparo. Isso ajuda bastante. E tem aquela história, né, Fátima, do amparador dele entrando em contato com o amparador de quem está falando também, e eles mesmos, os dois amparadores, né, eles proporcionam isso que você está falando aí, não é isso? É. Faz o para-tete-a-tete. Para-tete, Que aí é o tete-a-tete ali das duas consinhas, mas tem o para-tete-a-tete. Tem o para-tete-a-tete. E tem uma outra coisa também que pode ocorrer, porque às vezes, assim, já aconteceu uma vez, uma experiência, de eu encontrar com uma amiga, que a mãe dela tinha dessomado há uma semana, e a mãe estava meio, assim, desesperada por causa de uma outra irmã que estava tendo uma dificuldade. Então, ela estava muito preocupada com a outra irmã. Então, na hora que eu cheguei perto, eu percebi a presença da mãe e ela estava querendo dizer alguma coisa para aquela filha, para que ela orientasse a outra que estava com dificuldade. Então, esse caso também pode ocorrer, quer dizer, não é uma consciência amparadora, mas de alguma forma você intermedia ali aquela relação ali para que a pessoa, dali para frente, ela possa ter uma outra atitude com a outra pessoa. Isso também pode ocorrer. Quer dizer, não é um amparador, mas ali você fez uma mediação, né? Fátima, primeiro, parabéns pelo verbete. Gostaria que você falasse aqui, na fatologia, aqui sobre os filtros aqui, os filtros mentais tendenciosos, geradores de ruídos na escuta. Esses filtros mentais nossos, né? Porque cada um de nós temos uma maneira um sistema de referência, tá? Então, assim, e nós fazemos filtros, né, a partir do nosso sistema de referência. Uma técnica que eu tenho usado e que está dando muito assim certo é a gente fazer a técnica da tábula rasa. A técnica da tábula rasa significa o seguinte: você limpa a sua mente, deixa a sua mente zerada. Isso faz com que você elimine preconceitos em relação à pessoa, antagonismo, então filtros. Então, naquele momento, você vai estar ouvindo o outro apenas. Isso vai te dar, assim, parece que dá uma abertura para você começar a ver as entrelinhas, começar a perceber as energias que estão perto, né? O que está acontecendo, né? Então, as consciências que estão envolvidas, as evocações que estão ocorrendo ali, naquele ali. Aí você elimina esses filtros a partir dessa postura. Então, essa técnica da tábula rasa, para mim, ela foi assim, muito efetiva, né? Primeiro que você libera a tagarelice mental, né? Porque a tábula rasa significa que você não vai ficar naquela tagarelice e dificultando a escuta. E outro que você elimina esses filtros todos, preconceito, antagonismo em relação à pessoa, né? E às vezes a gente tem, né? E na verdade, o que você está falando é a base de muito desacordo, né? Muitos problemas, muitos conflitos nascem em função desses filtros, né, Fátima? E assim, aqui tem uma lista que eu coloco aqui como dificultadores da escuta. Isso tem a ver com isso aí. Então, nesses que tem os filtros, as crenças, os costumes, a expectativa, os pressupostos, preconceitos, a própria cultura. Porque, às vezes, uma palavra numa cultura
significa uma coisa, na outra significa outra. Então, na hora que você fala aquela palavra, a pessoa entende com o conhecimento que ela tem. Pretérito, né? Com a cognição dela. Então, a minha cognição é uma, a dela é outra, né? Então, aquele significado para ela é outra coisa. Né? Por isso que dentro de sala de aula, às vezes, a gente fala uma palavra e fala vários significados. Por quê? Porque cada pessoa ela tem uma conexão melhor com determinada palavra do que com outra. Né? Isso explica também, até era bom você falar, Fátima, o porquê do neologismo nosso. O neologismo da Conscienciologia que vem justamente quebrar essa carga holopensênica das palavras, né, que pode gerar priorismo na cabeça da pessoa. Né? Aí a gente tem que trabalhar com palavras novas justamente por causa disso. Isso, né? E palavras novas e às vezes vários significados daquela palavra, para poder ajudar a pessoa no processo da cognição. Né? Para ela poder ver outra vertente. Outra vertente. Não é fácil. Isso aí é o desassédio mental somático. Isso. Na síntese, né? E a escuta, ela ajuda nisso, né? Porque, assim, dentro de empresas, né, é muito comum, parece que é um índice alto de problemas na empresa devido à comunicação. Então, aquilo que foi falado não foi entendido, né? Então, gera um tititi e muita coisa demora, né? Muitas tarefas demoram, há uma morosidade em função da comunicabilidade. Quer dizer, a pessoa que falou, pode ser que ela não tenha falado de maneira clara, né? Mas a pessoa que ouve, ela tem a responsabilidade também de averiguar se aquilo que foi falado, ela entendeu realmente. Então, faz parte da responsabilidade do ouvinte, ele clarear as coisas. Né? Então, ele pergunta, ele questiona. Né? Então, uma coisa que eu coloco aqui é aquilo que foi falado, realmente foi o que você ouviu. Então, tem a técnica do parafraseamento. Essa técnica, ela é utilizada no direito social, na mediação de conflito. Né? Eles utilizam essa técnica para quê? Para poder deixar tudo às claras. Quer dizer, é isso mesmo que você falou? E aí a pessoa repete, às vezes, aquilo que a pessoa falou, num sentido diferente, sem mudar o sentido, mas para poder checar se realmente é aquilo. E se a gente utiliza essa técnica na nossa conversação no dia a dia, muita coisa deixa claro. Tá? E uma técnica que eu estou fazendo também é o seguinte, às vezes a coisa não ficou muito clara, mas aí por algum motivo, né, tive que ir embora, outra pessoa teve que ir embora, mas depois no próximo encontro volta, aquilo que você falou, eu entendi assim, é isso mesmo? Às vezes a pessoa, não foi isso não, o que eu falei para você foi isso, isso e isso, quer dizer, nós, né, aí a gente vê assim, que a gente não entendeu aquilo que a pessoa falou. Então é importante deixar bem claro, né, ouvir de forma clara, e isso ajuda, inclusive, nos processos não gerar mais interprisão. Muitas das interprisões grupocármicas é aquilo mal falado, mal ouvido, mal entendido, né? Então, a gente elimina muita interprisão por causa disso. Então, uma pessoa pode ficar chateada com a outra só porque falou um negócio. Às vezes ela nem falou com a intenção, nem tinha intenção, mas a pessoa entendeu, levou aquilo, né, para ela, e aí gera aquele mal entendido, né, e às vezes fica aquela coisa, aquela ranço por muito tempo. Né? A gente devia partir do pressuposto que tudo que é falado, que eu falo, por exemplo, muita coisa se perde, né? Na verdade, é muito pouco o índice, ou não é grande a porcentagem de coisas que são ouvidas na íntegra, do jeito que foi emitido. Isso é natural, né? Por isso que você está falando dessa coisa de checar. E tem também o processo da memória. Né? Segundo algumas estatísticas, eles falam assim, que uma palestra de 1 hora,
Isso. Você ouve uma série de informação, mas o que você realmente assimila e continua e fica com você, é mais ou menos 48 horas, 72 horas, você já esqueceu um monte delas, né? Que o que fica ali é de 10% a 20%, dependendo do assunto. Que aí, se o assunto é do interesse da pessoa, né? Por exemplo, numa sala de aula, ela precisa absorver toda aquela matéria, porque ela precisa da nota para passar de ano, então ela absorve, né? Mais ou menos, né, Fátima? Ou não, né? Depende, né? Mais ou menos, Fátima. Então, agora, aquilo que é de interesse dela, ela tende a absorver mais, mas, assim, no geral, a maioria absorve muito pouco do que é falado, né? E a gente vê aqui, até nas nossas reuniões, se a gente não anotar tudo, tem que anotar tudo, senão esquece mesmo. Né? E quanto mal entendido existe porque a pessoa fala assim, mas eu disse, eu falei para você, ela acredita que o outro escutou. E não necessariamente, né, Fátima? Às vezes o outro escutou mais ou menos, mas eu disse para você, mas o fato de dizer não quer dizer muita coisa, né? É o primeiro passo, depois tem que checar, etc. Isso. E o ouvinte, se ele realmente é um bom ouvinte, ele pode conduzir a pessoa a clarear aquilo para ele, né? Então, ele pode conduzir a pessoa para clarear. Uma pessoa, por exemplo, muito prolixa, ela pode ajudar a pessoa para poder até entender o que ela está falando, que a pessoa prolixa, ela dá a volta, dá a volta, dá a volta, dá a volta, hora que você não sabe para onde, o que ela está querendo dizer, né? Mas é possível, durante essa fala, você ir escrevendo algumas palavras, alguns termos importantes que ela está falando ali, e aí depois você vai ir norteando ela. Então, dá para fazer esse trabalho também. Né? É complexo. Não é? Esse é um tema que mexe muito com a intraconsciencialidade, apesar de ser consciencialidade, mas é a intra que está em jogo ali, né? O seu intra com o intra do outro. E isso é interessante, assim, que a escola ela aprende a ler e a escrever, né? E depois você fica adulto, tem, assim, milhares de cursos de oratória. Mas esse curso de escutatória você não vê um. Eu tentei achar um na internet, assim, para eu poder apresentar, assim, não tem. Né? Então, assim, e há uma valorização muito grande de você passar conhecimento, né? De você ter informação, né? De você falar em público, mas não tem nada sobre escutar, né? Como escutar. Então, a biografia que a gente tem é muito pequena. Tá? Eu andei pesquisando, né? Aí eu coloquei algumas aí, mas é bem pequenas as biografias que tem. Então, esse é o primeiro curso de escutatória que está na internet. Pois de repente pode virar um curso mesmo, né, de escutatória. Né? Mas é verdade isso, né? Porque mas é muito pouco que tem. Se a gente for pegar na internet, você quase não acha. Embora alguns autores falam da importância, né, do saber ouvir, até para aprender a falar, a gente precisa ouvir, né? Porque você ouve para aprender. Né? Muita informação, muito aprendizado nosso vem de informação que a gente recebe. Né? É claro que a autoexperimentação é importante, mas ela é daí. Fátima, gostaria que você falasse que no detalhismo, voluntariologia, o voluntariado da conscienciologia primando pelo trinômio olhar fraterno, ouvidos disponíveis, braços abertos na recepção aos intermissivistas. Eu acho que assim, a gente precisa aprender a estender tapete vermelho para os intermissivistas. Né? Quando a gente chega aqui na vida intrafísica, tem muita coisa para dispersar a gente. Né? E a gente chegou, né, com amparo, né, de alguma forma. Né? Cada um tem sua maneira de ter chegado aqui. Alguns aos trancos e barrancos, outros nem tanto, né? Outros nem tantos, mas às vezes a gente chega aos trancos, né? E aí, na hora que assim, você já está assim, num ponto que já não se aguenta mais, aí você chega. Né? Então, a gente precisa estar com esse trinômio aí, né? De acolhimento a essas consciências que chegam, né?
Então, por isso o trinômio, braços abertos, ouvidos disponíveis, né, com fraternismo para receber essa turma, né? Que deve aumentar, né? Hã? Que deve aumentar. Eu tenho a impressão, assim, que parece que o movimento que aí eu já não sei mais, mas assim, dentro da Conscienciologia, está havendo um movimento grande, acho que todos os centros educacionais, pelo menos no IPC, a gente está percebendo que está chegando mais alunos. Então, assim, está havendo um movimento multidimensional, deve ser porque a gente deve estar um pouco mais preparado para isso, né? E o povo está ressomando, né? É igual aquele filme O Campo dos Sonhos, né? Então, já está tudo preparado para receber a turma, né? E aí a gente deve estar com um pouco mais de preparo para isso também. Com certeza. E está chegando muita gente boa também, né? Gente assim, já chegando e pegando responsabilidade. É fato isso. Fatologia, página 7, terceira linha, de baixo para cima. Fatologia, página 7, terceira linha, de baixo para cima. Como ocorre na prática, a escuta atenta facilitando o banho de loja nos envolvidos, numa época em que poucos querem realmente escutar. O banho de loja nos envolvidos, né, aí é um trabalho energético, né? Então, a gente pode ali, ao ouvir a pessoa, você ir trabalhando com as energias e percebendo, e pode iscar a consciex que está com a pessoa. Então, na hora que você isca as consciex que está com a pessoa, você abre o caminho para o amparo atuar nela, ela fica desassediada, ela consegue estar mais lúcida, né? Agora, isso pode ser feito, assim, não precisa nem ser numa conversa muito comprida. Às vezes, um contato ali, um oi, e já dá para poder fazer isso. Você já faz um banho de loja a partir, às vezes, de uma palavra, né? Ou nenhuma palavra. Um olhar, né, Fátima? O olhar, E dentro da escuta atenta, essa condição assim, do olhar, da nossa postura, né, de atenção para com a pessoa, só isso, às vezes, já faz o banho de loja, porque é o acolhimento, né? Em numerologia, página 8, final da segunda linha. Poderia explicar o ouvinte parapsíquico lúcido como desenvolver este estatuto? O ouvinte parapsíquico lúcido é aquela pessoa que ela percebe multidimensionalmente, né? Então, o ouvinte, ele ouve com atenção, ele acolhe aquela consciência, ele percebe o que está acontecendo, os processos energéticos que estão envolvidos ali na interlocução, né? E o que a pessoa, né? Qual que é a outra pergunta? Como desenvolver isso? Como desenvolver isso? Eu acho que, assim, a primeira coisa que a gente precisa é trabalhar as energias, né? Eu acho que, assim, muito falado aqui na Conscienciologia, essa condição do estado vibracional, né? Então, você ter domínio das energias. Porque na hora que a gente começa a ter domínio das nossas energias, é mais fácil ter essa lucidez para ajudar o outro. Começa por aí. E à medida que a gente vai trabalhando mais com as energias, o parapsiquismo ele vem naturalmente, ele já acontece naturalmente. A gente começa a perceber as energias da gente, começa a perceber a energia do outro. Né? Começa a perceber os campos, a instalação de campo interassistencial. Então, é por aí, né? Patologia, página 6, penúltima linha. Poderia explicar a postura de insegurança pessoal, dificultando a escuta e, em seguida, a postura de fazer-se desentendido? Então, primeiro, a postura de insegurança pessoal, dificultando a escuta, e depois a postura de fazer-se desentendido. Se a pessoa está insegura, né, ela fica difícil dela conseguir, ela pode até ouvir, né? Ela ouve, mas ela não consegue.
Ela se defende, né? Ela defende, né? Ela se defende e aí fica difícil, ela não consegue ouvir. A insegurança é porque a pessoa está na defensiva, né? Ela não está aberta, de fato, para ouvir o outro. Na hora que ela se defende, ela não ouve. Ela entra para o micro-universo dela. E a próxima é a postura de desentendido. A postura de fazer desentendido, né? Aquela pessoa que ela faz de desentendido porque ela não quer ouvir aquilo, né? Essa é a pior, né? Essa é um desdém, né? É o desdém. Desdém, né? é uma... E esse desdém, ela pode ser porque alguém está falando alguma coisa que mexe com ela e ela não quer perceber e aí finge desentendido, ou é a postura de desdém mesmo, que ela não dá valor para aquilo que aquela pessoa está falando. Isso pode ocorrer, né, com uma pessoa específica ou pode ser geral. Fatologia ainda, página 6, 8ª linha. Poderia exemplificar a leitura corporal auxiliando a compreensão da escuta? Tem vários livros, né, que a gente pode citar, o corpo fala. Então, tem algumas posturas nossas, corporais, que ela indica se a pessoa está ouvindo ou não, né? Se ela está ouvindo ou não, né? Então, assim, a pessoa, quando ela está... Eu até coloco aqui braços e pernas descruzadas, ela demonstra que ela está acolhendo a pessoa. Então, se ela fica com os braços cruzados, pernas cruzadas, então isso demonstra defensiva. Então, dá para a gente, tanto para a pessoa que fala, quanto para a pessoa que ouve, essa postura corporal é importante. E aí, para aprimorar mais isso, tem os livros, né? Tem muitos livros sobre o corpo fala. Tem um outro que comunicação não verbal. Comunicação não verbal. Então, assim, que mostra, inclusive, tem uns que mostram até os desenhos das posturas que você tem e que demonstra mais abertismo. Outras posturas demonstram que você está na defensiva, né? E as posturas que demonstram que você quer encerrar a conversa, né? Você olha para o relógio. Olhou para o relógio, você já sabe, ó, olha para cima. Olha para cima, olha para o lado, né? Então, assim, a gente ficar atento a isso, porque às vezes a pessoa está com pressa mesmo, né? E não está querendo ficar ali naquele bate-papo, porque às vezes é gente que está falando muito, né? né? Então, a gente também, como falante, precisa ver se o ouvinte está nos ouvindo. O falante porque senão, tem que ouvir o ouvinte. O ouvinte também, isso, exatamente. Né? A gente precisa ouvir o falante, mas quando a gente está na condição de falante, a gente precisa ouvir o ouvinte para ver o né? Como é que ele está recebendo aquela informação. E que vem de feedback, né? Né? Então, tá ótimo. Opa. Fatologia, página 7, final da primeira linha. Como indicar ao grupo de discussão sobre a falta de educação ao interromper o interlocutor no meio da frase? Isso aí é uma coisa assim que eu já fiz, eu já me peguei fazendo isso. Então, às vezes, a gente fica na ânsia, né? Às vezes você tem aquela ideia, né? A pessoa está falando, veio aquela ideia. E aí você acha que tem que falar aquilo naquela hora, e você interrompe, né? Então, isso não é uma atitude, não é uma atitude bacana, né? É uma atitude deselegante. Agora, isso não significa que, às vezes, você vai fazer uma interferência, né? Às vezes a pessoa está falando, você fala uma palavrinha ali para ajudar ela. É diferente de você estar interrompendo. Não é? Isso acontece também. Claro. Então, a gente tem que saber o que é interromper. Interromper é a hora que a pessoa está lá, às vezes, no meio do raciocínio, você interrompe, você corta ela. E, às vezes, ao ser cortado ali, a pessoa tem dificuldade de voltar o raciocínio. Então, você dificulta a pessoa, né, a expor a ideia dela. Agora, fazer aquelas interferências, assim, às vezes, rápidas, pontuais ali, elas é importante, até para, às vezes, a pessoa mudar o rumo da conversa, né? Agora, isso acontece muito, né, Fátima, com TAC psíquico conversando com um BRAD psíquico. Né? Porque o BRAD vai devagarinho.
E o TAC está demais acelerado. E aí os dois não se acham no meio do caminho, não é assim? É. Aí o Brad está lá e o TAC falou, nossa, mas não dá para ser mais rápido. E aí ele interfere, né? Interfere. Interfere. Agora, isso tem a ver também com força presencial. Às vezes eu vejo pessoas, né, que falam devagar, mas ela consegue envolver as pessoas, ela tem força presencial. Né? É verdade. E é claro que isso interfere, né? Eles falam o seguinte, se você vai dar uma palestra, se a sua, né, você ficar dando aquela palestra monótona, o tom de voz, tudo isso interfere para você chamar a atenção do ouvinte. Então, quem fala também, ele tem que ter essa preocupação, né, de chamar a atenção do ouvinte, não fazer essa conversa não ficar tão monótono, né? Então, uma coisa que eu coloco aqui também, que o questionamento, ele ajuda a pessoa a aguçar a audição da pessoa. Né? Na hora que você faz um questionamento, parece que a pessoa, ela né? dá naquela acordada. Então, se está falando numa turma, né, com a turma, às vezes meio dormindo ali, você faz alguns questionamentos para acordar a pessoa. Então, são técnicas, né? Desperta. Patologia, página 6, quinta linha. Poderia comentar o fato de aprender a falar escutando? Eu acho que assim, quando a gente é criança, né, que ainda não sabe falar, como que a gente aprende a falar, né? Não é escutando os pais falar? Né? Eu acho que é por aí, é isso mesmo, não tem, assim, não sei se vocês têm uma explicação melhor para isso, mas é isso, né? Aprender a falar escutando. A gente aprende, por exemplo, aprender inglês. Você vai ter que escutar a língua para você conseguir ir assimilando, né? A estrutura, né? A estrutura da língua, tudo, você vai precisar escutar. E é interessante como se aprende muito escutando sem saber a regra, né? Você aprende, como fala, se eu falo de ouvido, né? Existe essa expressão. Eu falo inglês de ouvido. Porque a pessoa nunca estudou, mas ela escutando, ela aprendeu. Ela não sabe qual é a regra, mas ela sabe que funciona. E isso aí é interessante, assim, que tem na biografia aqui, tem o ouvido pensante. Esse livro, ele é interessante, ele é mais para música. Então, é para ensinar a pessoa a ter um ouvido para a música. Mas ele dá umas técnicas, né? Esse livro é como se fosse aulas que ele vai dando no livro. E ele ensina umas técnicas interessantes para a pessoa ouvir sons, diversos níveis de sons, e coisas bobas. Você pega pessoas que estão andando de tênis, todas estão andando de tênis, e começa a tentar perceber os sons da batida do passo da pessoa no chão. Então, aquilo vai ajudando você a desenvolver a atenção auditiva, vai aguçando o seu ouvido para sons. Tipos de sons. Para tipos de sons, quer dizer, as pessoas estão todas, né, andando. Então, cada um tem a maneira de pisar diferente do outro. Então, só isso já é suficiente para dar um som diferente. Então, ele vai dando uma série de dicas, de técnicas, para você ir aguçando a sua audição. Isso eu vou fazer um trabalho ainda, continuando aqui a escuta atenta, para começar a desenvolver clara audiência. Porque a gente precisa ter domínio dos sentidos físicos, né, para a gente conseguir desenvolver outras, os para-ouvidos. Os para-sentidos. Né, os para-sentidos. Fatologia, página 6, final da 7ª linha, de baixo para cima. Poderia aprofundar e, se possível, exemplificar sobre os filtros mentais tendenciosos, geradores de ruídos na escuta? Acho que a gente falou alguma coisa, né, Fátima? Os filtros são os nossos filtros. Então, a gente, às vezes, escuta aquilo que é do nosso interesse, né? A gente até falou isso, né? Então, os filtros, esses filtros pode ser algum preconceito, a cultura, né? As experiências. As experiências nossas. Então, às vezes, você tem uma vivência, né, que te leva ou conclui que é daquela maneira. E aí, se você ouve aquilo que não é daquele jeito, você já descarta.
Então, o trabalho, né, nosso como cientista da conscienciologia é começar a desfazer, né, esses filtros. Desfazer esses filtros. Então, está mais aberto, né, para a experiência do outro. Às vezes, o que ocorre, né? Em trabalhos, às vezes, a gente faz muito bem um determinado trabalho, né? Ou uma determinada atividade, e às vezes a gente quer que o outro faça daquele jeito, porque aquele é o jeito que a gente faz. Só que o outro, ele pode ter resultado tão bom quanto o da gente. Ou melhor. Né? Ou às vezes até melhor, fazendo do jeito dele. Então, isso é um filtro, né? Isso tem muito a ver com aquela coisa das crenças, né? Na Sim. psicologia cognitiva, um pouco, eles trabalham as autocrenças, que a pessoa vai desenvolvendo. Então, quando ela vê uma certa realidade, ela interpreta de acordo com as crenças que ela tem. Sim. E é claro que ela vai ficar enviesada, né? Ela enviesa a partir da crença. Isso. O que você está falando é justamente a gente desfazer isso para tentar assimilar mais, né? Isso. E assim, conviver melhor, né? Porque Claro. senão a pessoa fica achando que aquela crença ou aquilo é melhor do que o do outro, né? E não é, né? Aí dá problema mesmo. Viver com as diferenças, né? E aprender com as diferenças. Aprender com as porque eu diferenças. acho que, assim, às vezes o jeito do outro, às vezes é melhor do que o nosso. Né? Parafatologia, página 7, final da terceira linha. Poderia ampliar o ato de a escuta atenta auxiliar o desenvolvimento da para-audição? Se refere aos insights extrafísicos, podendo chegar à telepatia e à clara audiência? Vamos de novo. Poderia ampliar o ato de a escuta atenta auxiliar o desenvolvimento da para-audição? Você falou um pouquinho disso. Já. Isso quer dizer que se chega aos insights extrafísicos, podendo chegar inclusive à telepatia e à clara audiência? Eu estou trabalhando para isso. Mas, assim, os sentidos, o parapsiquismo passa muito pelos sentidos físicos mesmo, né? Então, muita informação vem, né? Às vezes vem pelo mental soma, mas vem, às vezes, também pela intuição, né? Então, assim, passa muito pelos sentidos. Aquela Então, coisa do parapsiquismo impressivo, né? Que é aquela coisa que não é palpável, mas a coisa chega, né? Chega, E aí, às vezes, ele chega pela percepção. E quando você percebe, parece que você escuta. Eu não sei se isso ocorre com vocês. Na hora que você percebe, parece que você escutou, né? Então, a funcionalidade boa, né, dos sentidos físicos ajuda no desenvolvimento parapsíquico. Porque se a gente não conseguir nem ouvir direito ou aqui, como é que nós vamos ouvir extrafisicamente, né? É o caso da projeção que eu contei. Que você falou logo no início, né? que eu achei bem interessante essa história. Porque realmente, se a pessoa ela é muito saltitante aqui na escuta, como é que ela vai escutar e memorizar, não é? Um acontecimento extrafísico muito mais complexo. E trazer, né? Como E é que trazer. você vai rememorar? Não consegue rememorar uma coisa que você nem ouviu no extrafísico, E né? muito menos fixou. Então, isso é importante nesse sentido. Nesse sentido. né? Trinomiologia, página 8. Poderia ampliar o último trinômio, o trinômio desatenção, dispersão e reflexão. É o que estava falando. Tá, é isso aí, né? Se não está desatento, você já não vai escutar nada, né? E como é que vai ouvir, vai ter uma compreensão se você não escutou, está ali disperso? E assim, um dos motivos da gente não ouvir é a dispersão, né? Agora, isso lembra o que você acabou de falar, que para desenvolver o parapsiquismo, você precisa saber escutar o outro, desenvolver os sentidos humanos. Mas, na verdade, o que está por trás disso é o foco de atenção.
tanto daqui quanto de lá, que o atributo que está em jogo, né, Fátima? É a atenção. É a atenção e a Isso, concentração. é a concentração. De você estar ali aberta para uma determinada percepção. Isso. Não é? A atenção, ele é importantíssimo no processo da audição. Da audição e da para-audição. Isso, né? E é difícil, o ouvido não está treinado a ouvir. A atenção dividida, você pode até estar ali com atenção para ouvir e nas coisas que estão acontecendo em volta, mas o ouvido, ele não ouve 3, 4 pessoas falando ao mesmo tempo, né? Não tem mas a atenção dela, ela pode até estar dividida, mas o ouvido não consegue. A gente, apesar de ter 2 ouvidos, mas ainda não consegue, né? E tem aquela coisa, nós temos você até ouve, assim, como para percepções, você percebe, você está ali falando, está ouvindo e está percebendo as coisas que estão em volta. Mas o ouvido, você só consegue ouvir um de cada vez, né? Eu não sei se... Ou você escuta aquele burburinho, mas você não compreende nem interpreta, né? Não é possível. Né? Nós não temos treino ainda para... Nem todo mundo tem treino para isso, né? Você queria fazer uma pergunta? Mais dicas que eu gostaria que você falasse, assim, ou técnicas da Conscienciologia, para a gente aumentar aí essa atenção e concentração que é tão importante, como você falou, tanto na dimensão intrafísica como extrafísica. O que ajuda na atenção auditiva é esse livro que eu coloquei aqui, que é o Ouvido Pensante. Então, tem várias técnicas para você aprender a atenção auditiva. Então, eu tenho várias técnicas mesmo, então eu trouxe essa, mas assim, você pode, por exemplo, treinar a ouvir os sons, os diversos sons dos pássaros, né? Eles têm, quando é que eles às vezes estão... Aí a pessoa pode chegar num nível de detalhe de entender quando é que eles estão em perigo, né? Qual o tipo de sons que ele faz. Então, assim... Aí a pessoa pode pegar vários sons de interesse delas, ou ouvir música, né? Mas ouvir a música não, mas tentar identificar os sons da música, né? Quando é que aumentou, quando é que mudou, porque às vezes a gente ouve a música, mas esses detalhes, essa nuance, né? A gente não pega. Não pega, tá? A gente não pega, até porque a gente, ao ouvir a música, a gente está ouvindo a música, fazendo outra coisa, pensando outra coisa e falando outra coisa, né? Mas ouvir com a atenção a ponto de você pescar ali detalhes de sons, quando é que a música aumentou os sons ali, né? Principalmente música instrumental ajuda bastante nisso. Aí a pessoa pega uma coisa de interesse. Eu, por exemplo, às vezes sento, né, numa cadeira e fico no meu quarto tentando identificar todos os tipos de sons. Aí você começa a ver o trec-trec do taco, né, porque a madeira ela faz barulho, estalo, né? Ela dá um estalo, né? Aí se tiver alguma coisa assim, algum bicho naquele ambiente, algum inseto, ele também faz um barulhinho. Então aí a pessoa pode desenvolver essa atenção auditiva a partir dessas técnicas. E é engraçado que as casas, a gente tem os sons de cada casa, né? Tem. Que você se acostuma com o tempo. Você nem ouve mais, mas no começo, né, quando a gente chega numa casa diferente, um apartamento, você tem os sons típicos daquele local. Daquele local. Então, pode, né, tá ali ouvindo. Ou então ouvindo os sons da vizinhança, né? Aí você expande um pouco. Tá ali ouvindo, ali você vê um grito ali, um outro que... Uma brecada de carro. Uma brecada de carro, o cachorro que late. Então, assim, você pode ir treinando essa tensão auditiva. Aqui porque a clareaudiência, ela passa pela atenção auditiva, né? Então, assim, você está tentando captar um som que você ainda não ouviu, não acostumou, né? Então, buscar esse som. Aqui na Cognópolis a gente só fica nos cachorros, porque o carro que breca não tem. Não é? Mas os passarinhos também tem. Né? As abelhas. A Tânia voltou, gente, olha lá. A Tânia voltou e está com o microfone em mãos. 4 meses, né? Muito seja bem-vinda, Tânia. Eu fiz um monte de tratamento de saúde, um monte de exame, está tudo bem. Está tudo bem contigo? A cabeça está boa, fiz exame de neurologia, essas coisas de quem tem
idade mais quem tá elevada. nos Zentas, né? Da Freisa. Então, seja bem-vinda, Tânia. Tá ok. Eu queria perguntar a Fátima, na efeitologia, o terceiro efeito, não, o último, penúltimo, a impossibilidade de interassistência poder ser efeito da audição seletiva. Você pode desenvolver isso para a gente? Ah, tá. É porque, assim, até isso mesmo que foi perguntado agora, os filtros, né, nos faz a audição seletiva, né? Os interesses, os filtros da pessoa levam ela a fazer uma escuta seletiva. E aí, nessa escuta, se ela só escuta aquilo que é do interesse dela, ela não está ouvindo o outro, né, para poder ajudar. Na realidade. Que precisa. Ouvir o outro, perceber a necessidade do outro. É nesse sentido, assim, de tentar ouvir o outro para perceber qual é a necessidade dele naquele momento dele, que é o momento evolutivo dele. A gente pode ter uma audição seletiva positiva, porque parece que você traz aí a ideia só da negativa, aí leva para a não assistência. Não tem audição seletiva positiva? Pelo menos neutra? É um tema neutro, né? Ela tem, falou é neutro, a audição seletiva é neutro. Tem o aspecto negativo, né, que é quando a pessoa ela pode não ouvir aquilo que era importante, né? Mas assim, sim. E tem o lado positivo também, né? Você às vezes precisa selecionar o que você vai ouvir. Não é o que todo mundo fala que você vai ouvir. Tem coisas que não é para ouvir, né? E não é para perder tempo para ouvir aquilo, né? Tem coisas que não é para perder tempo. Tem programas de rádio, programas de televisão, maledicências. A maioria das pessoas, olha, as conversas é ruim. Né? Então, assim, se às vezes você encontra com as pessoas, né, aquelas conversas que não vai chegar a lugar nenhum. Ociosas, tal. Então, assim, se você vê que dá para fazer uma assistência e tal, vá em frente, senão né? Muito obrigada. Oi, né? Sim? Oi, tchau. Para a fatologia, página 7, sexta linha. Poderia comentar o fato de alguns fenômenos precursores da projeção consciente estarem relacionados aos ouvidos? Tem os fenômenos precursores até porque aqueles sons intracranianos, né? A gente percebe esses sons pelo ouvido, né? Ouve esses sons intracranianos, que estão nessa região mesmo da cabeça, os ouvidos ficam nessa região. E, às vezes, eles têm determinados fenômenos precursores que ele parece que dá um tampão no ouvido. É isso mesmo. Né? Dá aquela sensação de tampão no ouvido. Como se assim. tivesse entrado na água. Ou tão descido numa altura, né? De altura. Então, quando assim, no avião mesmo, às vezes a gente tem essa sensação de dar esses... Parece que purga o ouvido, né? Uma pressão no ouvido. Então, isso, né, claro que a pessoa tem que avaliar. São fenômenos que ocorrem antes da projeção. Tem também aquela sensação de velcro, né? Que faz... Né? Ele é diferente também, né? Sons intracranianos. Esses sons... sons do cérebro em geral, né? O nosso cérebro produz muitos sons. Se a gente prestar atenção, a gente começa a ouvir os sons do nosso cérebro. Eles têm sons, tá? Um teste que a gente que pode fazer é você colocar os 2 dedos indicadores no ouvido para tirar o som externo e começar a ouvir. Você começa a ouvir os sons do seu cérebro. Então, é interessante. Só que esse exercício tem que tomar cuidado, porque a pessoa pode deixar a pessoa tonta. Tá? Então, dá para fazer o exercício, é interessante. Você começa a ouvir os sons do cérebro. Na página 7, a continuidade ali da
fatologia, o ato de tirar, na segunda linha, o ato de tirar conclusões precipitadas sem ouvir as partes envolvidas. Você tinha começado, no início você falou a questão do diálogo mental, né? Que você está ouvindo e você fica com aquele diálogo mental, né? Seria mais ou menos essa questão de você já ficar analisando, né? E o que a pessoa está falando, né? Pode ser isso e pode até ser uma precipitação mesmo, né? A pessoa começa a falar, você acha que você já sabe, e aí você, né? Então, é aquela coisa assim, você nem esperou a pessoa falar, mas você já acha que sabe o que ela já está querendo dizer, e aí, então, você... Já responde, e às vezes não era nada daquilo. Né? E você, assim, como que você tem lidado com isso? Você acha que é só mais a questão de você lidar com a própria ansiedade? Como que você tem parado esses diálogos mentais, né? O diálogo mental, eu tenho feito a técnica da tábula rasa, tá? Que ajuda a gente, inclusive nessa precipitação também, né? A gente já querer responder e sair respondendo rápido, né? Então, essa técnica, pelo menos que me ajudou bastante nessa condição aí. Aí isso ajuda também não atropelar o outro, ajuda não ouvir tudo que a pessoa tem a dizer, né? Tá? Agora, o ouvir também não é ficar ali calado, não, né? Às vezes você está ouvindo, você está, né, mexe com a cabeça, você, né? Faz um de acordo, faz né? Algum gesto, né? Para a pessoa precisa saber que você está ali e prestando feedback, atenção, né? O feedback, que é o feedback gestual, né? Que são os gestos que você usa muitas vezes para mostrar que você está ouvindo aquela pessoa, né? É a interação ali, mas tem gestos, né? Então, às vezes, você mexe com a cabeça, tá, né? Então, você vai ouvindo ali, você tá mostrando para a pessoa que você está ouvindo, né? Que você está dando importância, valor para aquilo que ela está falando. Só mais uma. Na enumerologia, na página 8, você colocou na segunda linha a escuta repressora. É a escuta, né, que a pessoa, ela já repreende. É horrível, né? É horrível isso, né? Horrível. Ela escuta e já está, como se ela já julga e já está em desacordo. É um sensor, não é, Fátima? Aquela coisa do sensor. Horrível. É aquela coisa assim, você já está julgando e já está repreendendo. E às vezes é um olhar, né, Fátima? A pessoa está falando aqui, num olhar você já reprimiu o outro. O olhar, ele é muito importante no processo do contato, seja tanto para quem está falando, quanto para quem está ouvindo. O olhar, né, esse olhar mais de fraternismo, né, você mostrar que está com atenção para a pessoa, né? Que só de olhar já pode. A pessoa, com o olhar, ela já diz tudo, né? Então, a mãe, na hora que ela está lá com a visita em casa, ela só faz assim, né? É aquele olhar, não precisa, já entende o que é. Né? É isso mesmo. Então, o nosso olhar é muito expressivo. Então, na comunicação, é importante a gente perceber isso, porque ele diz antes da gente dizer. Né? O olhar é uma sentença, né? Né? Citaciologia, página 6. Poderia comentar a frase de Francisco Cândido Xavier: quem fala menos, ouve melhor. Quem ouve melhor, aprende mais. A frase ela é bem clara, né? Então, a pessoa que fala menos, ouve melhor. Quem ouve melhor, aprende mais. Né? É claro que, assim, tem momentos que nós vamos precisar falar muito, né? Então, eu estou aqui, eu estou mais falando do que ouvindo, né? Estou fazendo o exercício de ouvir também. Isso depende de cada contexto. Mas, assim, no geral, quando a pessoa se propõe a ouvir, né, e isso depende muito de discernimento também, né? Às vezes, o que acontece? Tem pessoas que ela fala pouco, mas ela fala uma frase e aquilo já é muita coisa, né?
Então, isso depende muito da nossa bagagem multiexistencial, né? Para você. E aí, assim, se você está amparado ali, então, às vezes, uma frase já resolve tudo, você não precisa ficar na falação, né? E eu vejo muito assim, às vezes, patinação. Às vezes a pessoa quer ajudar a outra e ela fica ali tentando ajudar, mas não consegue, patina para um lado, patina para o outro, né? Então... E às vezes vem uma pessoa e fala uma palavra. Vai lá, fala uma palavra e aí resolve tudo. Porque aí resolve aquilo ali, quando começa a patinar, não tem amparo, né? Então, isso é uma coisa interessante, né? Pode ser um indicador para a gente. Então, na hora que começa a patinar muito, assim, parece que quer, às vezes, até ajudar. Mas está ali, patina para um lado, patina para o outro, a coisa não dá liga. Então, o melhor é... Não soluciona, né? Não. Fica uma coisa mal resolvida. Não fica aquela coisa assim. Então, é melhor, às vezes, cortar, às vezes não é para você, né? Sai dali, né? Sai de fininho, né? Sai de fininho, sai a francesa, né? E deixa para um outro momento, outra hora, né? Pensenologia, página 6, primeira linha. O que caracteriza o holopensene pessoal da escuta altruísta? Eu penso que a escuta altruísta é isso tudo aqui, é o fazer o acolhimento, né? Ser amável com a pessoa, né? Ter interesse, simpatia pela pessoa, né? Pela pessoa que a gente está, né, tá ouvindo. Agora, só para ouvir com atenção. Só para apimentar essa história, Fátima, você acha que existe escuta altruística que não seja necessariamente, vamos dizer assim, simpática, do jeito que você está falando? Mas assim, pode ser. É igual, por exemplo, quando você fala não. Né? Pois é. Mas existe várias formas de você falar não, né? Tem o não, que ele é autocrata, ele é um não e ponto final, não tem interrogação nem ponto de exclamação, né? É não e pronto. Mas tem o não que você contextualiza, né? Que você explica para a pessoa, né? Mas, assim, a postura fraterna, ela está dentro da pessoa. Então, você pode falar o não, e ele é não e acabou. E não está carregado de energia negativa. E ele negativa, não está carregado está carregado de uma energia fraterna, boa, equilibrada, né? Então, aquele não que você diz, mas que você quer o bem da pessoa. Eu acho que esse que é o mais importante, né? Essa então, que é a impactoterapia, isso, que não destrói a pessoa. Não destrói. Destrói o fato, né? Mas a pessoa sai bem. Não, ela sai bem. Então, é essa postura, mas essa é uma postura íntima nossa. Então, na hora de falar o não, a gente não pode estar antagônico à pessoa, não pode estar com raiva da pessoa, né? Então, você tem que estar fraterno. E aí, o não, ele é o não altruísta, né? É o não fraterno. Então, sai um não colorido, né? Sim. Sim, bonitinho. Fatologia, página 6, quarta linha. Poderia discorrer sobre o ato de deixar o outro à vontade para falar? Eu acho que a gente falou um pouco disso, né? Então, deixar o outro à vontade é você... Acho que o simples fato de você se propor a ouvir com atenção, né? Não interromper, não ir com a priorismo, não tá, né? Você já está deixando ele à vontade para falar, né? Então, é essa coisa assim... não censurar, não criticar toda hora, né, Fátima? Você tá ali para ouvir. Estou aqui para ouvir, né? Então, a pessoa está inteira, predisposta, disponível para ouvir a pessoa, sem preconceito, sem querer fazer críticas, né? Se for uma crítica, que seja uma crítica construtiva, cosmoética, né? Cosmoética, exatamente. Patologia, página 6, quinta linha. Poderia exemplificar a escuta nas entrelinhas? Isso é a gente escutar aquilo que não foi falado, tá? E isso é um exercício que a gente precisa fazer. Então, às vezes a pessoa fala uma coisa, mas não é aquilo.
Tá? Um exemplo que eu posso dar disso é assim, eu tenho uma filha de 18 anos, e aí ela, muitas vezes, tem momentos que ela começa a me cobrar muito, fazer uma série de cobranças. Eu já sei que ela está querendo a minha atenção. Quer dizer, a cobrança é a maneira de pedir atenção. Então, ali é o processo da entrelinhas, né? Então, assim, a pessoa falou, está falando uma coisa, está fazendo cobrança, mas, na verdade, o que ela quer é a atenção. Então, a gente precisa apurar a nossa percepção para perceber exatamente o que é. A necessidade, conforme você disse. E a pessoa não fala, a gente não sei porquê, né, no nosso nível evolutivo, não sei porquê que a pessoa não pode falar aquilo que ela está sentindo. Ó, eu quero a sua atenção, né? Era mais fácil, né? Mas não é assim que é dito. Não é assim. Não é. Então, às vezes, a reação, a maneira com que a pessoa fala. Então, a pessoa carente, ela costuma, né, às vezes, fazer, o discurso é diferente, né? Então, a gente precisa aprender a ouvir. Agora, o mais sério é a ouvir a nós mesmos, né? Que isso é uma coisa assim que é interessante também. Ouvir nas nossas entrelinhas, né? Ouvir, fazer a autoescuta e tentar perceber o que está por trás dessa nossa. Porque pode haver corrupção aí, né? Pode haver autocorrupção nessa história. Uma coisa que ajuda é a gente prestar atenção naquilo que nós pensenizamos e tentar identificar a intencionalidade daquele pensene, tentar identificar o que a gente está querendo com aquela pensenidade, de onde que ela veio, ela é nossa, ela não é nossa, isso vai ajudando. Outra coisa é ouvir a nossa própria fala. Nós, às vezes, falamos uma coisa e, em seguida, desfalamos aquilo que nós falamos e nós não percebemos. Então, a gente precisa apurar os nossos ouvidos e para-ouvidos, né, para poder nos ouvir também. Né? Que isso eu acho que é a coisa mais séria, né? Que é aonde que a gente vai melhorar e até para qualificar nós mesmos para assistência e para... Né? Fatologia, página 6, 8ª linha, de baixo para cima. Poderia aprofundar as possíveis interprisões grupocármicas evitadas através da atitude de deixar tudo às claras? Eu falei aqui no início, né? Mas aí eu vou repetir. Mas eu penso assim, isso aí a gente vê, né? Como que às vezes uma coisa assim que não foi entendida, né, a pessoa falou e aquela pessoa não ouviu, ou ouviu parte, ou não entendeu da forma que foi falado, né, o quanto isso gera, pode gerar interprisão mesmo, né, ficar com raiva, virar a cara, né, então às vezes uma pessoa vira a cara para a gente não sabe nem por que virou. Isso ocorre, e às vezes a gente faz isso também, né? Então, assim, a pessoa de repente virou a cara para você e, mas o que eu fiz? Será que eu falei alguma coisa? Para você, né? Não tem motivo, né? Para mim não tem motivo, mas para a pessoa tem e é legítimo, e que é interessante isso, né? Então, assim, às vezes, quando isso ocorre, a gente precisa ir até a pessoa e ver, né? Eu te falei, eu fiz algo que estou sentindo aí, que você, né, não está olhando para mim, né? O que está acontecendo? Então, essa atitude, ela é interessante porque aí você, né, vê o que ocorreu ali. Porque a maioria das interprisões é disso mesmo, né? A comunicação truncada, né? A comunicação que, né, que não deu certo. Em algum momento falhou. A nossa relação, principalmente humana, é muito assim de comunicação, né? E não é só a comunicação verbal, né? Tem a comunicação energética. Tem o livro aqui também que eu cito na bibliografia da Ana Seno, que ela fala bastante dessa comunicação parapsíquica, comunicação não verbal. Isso tudo pode levar o outro a compreender de uma forma diferente, né? Estrangeirismologia, na primeira página, na primeira linha.
O que é o ipsis verbis aplicado à escuta atenta? Eu acho que você já deve ter ouvido esse termo, essa expressão. Né? Ipsis literis, né? Literis, Ipsis literis, ipsis verbis, é a mesma coisa. É com as mesmas palavras. Significa com as mesmas palavras. Literal, né? Literalmente. Então, você ouviu literalmente aquilo que foi falado. Né? É isso aí. É nesse sentido. Quer dizer, que para a pessoa não distorcer, na verdade, acho que a ideia que você quis passar, ela não distorcer o que foi dito, né? Você escutar na íntegra. É isso que você quis passar de ideia. Isso, escutar na íntegra. Porque o termo é literalmente, né? É palavra a palavra. Quer dizer, eu escutei palavra a palavra, literalmente aquilo que foi dito. Né? Isso, utilizando aquela técnica do parafraseamento, ajuda. Claro. Né? Você repete, né? Porque você repete para a pessoa. É isso mesmo, né? Ó, eu entendi isso. É isso? E ainda depois você fala, posso anotar que foi isso que você disse? Isso. Pensenologia, página 6, segunda linha. Quais técnicas sugere para fazer uso da escuta pensênica na coleta de dados autopesquisísticos? Eu já até comecei a falar aqui, né? Essa condição da escuta aos próprios pensenes, da escuta da própria fala, né? Então, ver em que momentos da nossa fala nós fomos incoerentes, porque às vezes, é aquilo que eu falei, né? Às vezes você fala uma coisa e depois você desfala, né? Então, isso, a pessoa às vezes fala, ela não percebe, né? Mas a gente prestar atenção nisso com o objetivo de querer achar isso também, né? Ela tem que olhar e querer achar os furos, né? Os nossos furos. Então, tanto a técnica do pensene, né? Que você ter o hábito de ouvir os pensenes, né? Se puder anotar, tem até uma técnica do pensenograma. É isso que eu ia falar, exato. Né? Então, você pode fazer a técnica do pensenograma. Acho que tem um verbete? Tem um artigo. Tem um artigo. Eu acho que é da Juliana. Artigo Juliana dos Remédios. Eu comecei a fazer, é interessante, porque assim, na hora que você... Porque a pensenidade é a manifestação básica nossa. Então, na hora que você começa a fazer, você começa a ver o seu jeito de funcionamento a partir dos seus próprios pensenes. E aí você começa a perceber que tem determinados pensenes que ele tem hora marcada. Olha o processo, é interessante isso. Em determinadas situações. Em determinadas situações, o que desencadeia seu pensene, né? Então, assim, você começa a fazer um mapeamento da sua pensenidade. Isso ajuda bastante. Então, esse artigo que ela escreveu é bastante interessante. E ouvir a nossa fala também e tentar ir anotando, né, ver as incoerências daquilo que nós falamos ajuda também, que é ouvir a nossa própria voz. Oi, aqui. Na página 8, na sindromologia, você pode falar um pouco mais, não sei se você já falou, sobre a síndrome da autoexclusão comunicativa. Pode aprofundar um pouco aí? É a pessoa que ela foge, né, por timidez, ela foge do debate. Tem uma pergunta aqui, então já vamos usar essa mesma pergunta, tá? Nem vou fazer essa, a colega já vai saber. O que é isso? Pode falar. É a pessoa que foge dos debates, ou por timidez, né, ou porque ela tem medo do que as pessoas vão pensar dela, né, por orgulho, ela se exclui do debate, da conversa, né? Prefere ficar quietinha no canto, né? Então... Às vezes é uma timidez. Pode ser uma timidez, mas pode ser uma omissão. Opção. E isso pode ser uma opção, mas é uma opção positiva, porque às vezes naquele grupo o melhor é ficar quieto mesmo, né? Mas pode ser por timidez, pode ser até por arrogância mesmo, né? A pessoa se acha melhor do que as outras e ela não se entra no debate. Não interage, não né? interage,
ela não se abre para o Não debate. se abre né? para o debate, né? É antiassistencial isso. Muito bem. Quer mais algum? Não, obrigada. Fatologia, página 6, quarta linha de baixo para cima. Poderia explicar o mecanismo da relação a memória falha inibindo a retenção auditiva? Memória, ela tem tudo a ver com a nossa absorção de informação, de conhecimento, né? Então, assim, às vezes, o que ocorre? Essa memória falha, ela... você está ouvindo alguma coisa e ela pode te interferir na sua cognição, né? Então, é igual o meu caso da projeção, né? Então, a pessoa falou uma coisa, era importante para você absorver aquilo, você não absorveu, né? No meu caso, foi falta de atenção. E essa atenção, a atenção é um atributo da memória, né? Então, tem relação aí. Tecnologia, página 7, primeira linha. Como aplicar a técnica do parafraseamento utilizada para o melhor entendimento da mensagem recebida e, em seguida, a técnica do sobrepairamento analítico utilizada na acuidade auditiva? Então, são duas técnicas, né? A do parafraseamento e a do sobrepairamento. O parafraseamento é você dizer aquilo que a pessoa está falando, sem mudar o sentido. Às vezes você fala com outras palavras, mas sem mudar o sentido. No sentido de quê? De você entender o que é que a pessoa está dizendo. Tá? Então, você fala a mesma coisa, né? Mas às vezes usando palavras diferentes, para poder esclarecer que é aquilo que eu falei. Às vezes o processo de cultura, né, de experiência que a pessoa tem, ela às vezes não consegue entender se for com aquele termo, com aquela palavra. Mas na hora que você muda o termo, muda a palavra, ela compreende. Então, o parafraseamento é nesse sentido. Então, você fala diferente, né, sem mudar o sentido. Para poder o quê? Para que as pessoas envolvidas, elas consigam entender o que é que está sendo falado. E às vezes a gente vê isso, Fátima, até para você checar com quem falou, se ele está lúcido para aquilo que ele falou. Sim. Você se repete, né? Pra é isso, ver. você tem certeza, né? É isso mesmo isso que mesmo, você quer dizer? Isso. E tem essa técnica também ajuda nisso. Olha, eu entendi isso, foi isso mesmo? Né? Aí você, né, você dá um choque na pessoa, é isso mesmo? Aí, na hora, às vezes, a pessoa fica realmente pensando. Do choque. Peraí, eu falei, foi isso? Né? Porque, às vezes, a pessoa não falou, ela foi falada, né? Foi falada. E ela não se dá conta daquilo. Exatamente. Isso aí é nele. Ela vai no cambulhão da coisa, né? Então, por isso a importância da gente. Eu tenho o hábito de falar, às vezes, quando eu não entendi, é isso mesmo que você está querendo me dizer? Né? Você falou, foi isso mesmo? Aí você repete, ou às vezes, o que ela falou, e aí ela vai te dizer, não, foi isso mesmo. Né? E, às vezes, até para a gente entender também, que, às vezes, ela falou, você ficou, às vezes, deu aquele baque no cardiochakra, né? Aí você volta e fala, mas peraí, é isso mesmo que eu estou entendendo? Porque às vezes, falou, a intenção era outra, a conversa era outra, fui eu que entendi de uma forma diferente. Então, o parafraseamento é isso, ajudar nisso, né? Para deixar as coisas mais claro possível, né? E depois ela pergunta do sobrepairamento. O sobrepairamento, a técnica da tábula rasa ajuda nesse sobrepairamento também, né? Que você sobrepaira o que está, os processos ali da fala. Então, você não fica ali, se você fica ou na tagarelice, né, ou querendo já responder, isso tira esse sobrepairamento. Então, o sobrepairamento é o quê? A pessoa está falando ali um assunto, né, e você sobrepaira aquilo para você tentar entender multidimensionalmente o que está acontecendo ali. Né? Que não é só o que a pessoa está falando, tem as consciências que estão envolvidas, né? Tem
as evocações que são feitas naquilo tudo. Então, se não houver um sobrepairamento, a pessoa não consegue, tá? E uma coisa que ajuda nisso também é a autodefesa energética, porque a pessoa não, ela para fazer sobrepairamento, porque senão ela pode ser engolida, né? Então o falante tem muita energia, né? Chega, mas chega com tudo, né? E aí, às vezes, ele convence a pessoa e convence de uma coisa que não era o melhor, que às vezes não é o melhor. Então, a pessoa precisa ter autodefesa energética também para conseguir fazer esse sobrepairamento. Senão, ela não faz, ela é engolida no processo. Mas para poder ter a visão de conjunto, ela precisa fazer sobrepairamento, para ela conseguir ter essa visão de conjunto do processo todo ali, né, de tudo que está envolvido naquela conversação. Né? A gente tem sempre que considerar o processo multidimensional dentro dessas nossas inter-relações, né? Até com a gente mesmo. Tenho dificuldade em fixar minha atenção em assuntos que não me interessam tanto, mas que são importantes. Por exemplo, no transcurso da minha graduação, onde algumas matérias da grade curricular não me agradam. Como eu poderia melhorar essa situação? Quando o assunto não interessa, a gente precisa ver, porque se aquilo é importante, né? A gente precisa identificar o que, na nossa atenção, como é que a gente vai prestar mais atenção, né? Criar recursos para você focar a sua atenção naquilo, já que isso é importante. Buscar, quem sabe, pontos interessantes, que às vezes o assunto não te interessa num primeiro momento, mas se você prestar atenção, tem um viés, um detalhe, que aquilo, né? E entender o contexto daquele assunto dentro da sua realidade, que daí começa a ficar mais interessante, né? E às vezes buscar aquele mesmo assunto em outras bibliografias, outras fontes. Por quê? Quando a gente sabe que quando está na escola, a gente tem às vezes mais afinidade com o professor. E essa afinidade ajuda muito esse aprendizado. E às vezes o outro professor, você não consegue entender o que ele fala. E aí é onde, muitas vezes, gera dispersão, porque você não consegue entender. E aí a melhor maneira, às vezes, é você buscar outras fontes que têm aquele conhecimento, ou outras pessoas que têm aquela informação, para você absorver aquilo, já que isso é importante. Eu penso que dessa forma, acho que... Existe, inclusive, uma tendência nossa, né, de que aquilo que a gente não compreende, a gente deixa de escutar. Tá? Alguém está falando alguma coisa, você não consegue, depois de um certo tempo, se você não está entendendo, aquela audição seletiva que a Tânia estava comentando, ela entra em ação, né? Então, como você está falando, tem professores que são mais claros, tem professores que nem tanto, né? E aí fica confuso, e aí a pessoa realmente dispersa, né? Ela tem que buscar outros recursos. Exatamente. Em cursinho é observado isso, né? Os professores que às vezes são mais, né, não conseguem cativar o aluno, e os alunos saem tudo da sala, né? Sai. Né? E eles vão procurar o professor. Em sala de aula normal, isso não ocorre porque o aluno é obrigado a ficar ali. Mas cursinho você pode mudar. Mas em cursinho, ele tem liberdade de sair, então sai. Quando é a aula daquele professor, sai tudo. Então, isso também é interessante, a pessoa ver se aquilo que ela está falando, ela está, né, tá despertando interesse no outro. Né? Fatologia, página 6, final da última linha. Poderia discorrer sobre o ato de saber o não dito? Eu acho que isso também a gente chegou até a falar, né? É aquela condição de você saber o não dito. Saber o não dito. É outra coisa. Tem a ver um pouquinho com a leitura nas entrelinhas, né? E também tem aquele caso que eu comentei aqui da minha filha, né? Que é assim, saber aquilo que não foi dito, né? Aquilo não foi dito, mas tem alguma coisa ali por trás, né? Que está dizendo. Então, é isso, né?
Entendi. Saber o não dito é aquilo que não está explícito Que na não está conversação. explícito na conversação, mas ele está ali por trás, né? Então é saber fazer essa leitura. Né? Acho que também tem na questão assim, por exemplo, a pessoa está falando algo, mas a intenção dela é outra. Né? Então, essa percepção também. Né? A pessoa está falando algo, mas ela quer, na verdade, a outra pessoa capta pela linguagem, pela postura corporal, a real intenção. Né? Essa E é da história da sua filha, né? Hã? Que é a história da sua filha. Exatamente, né? Mas e tem uma série de nuances aí por trás, né? Uma das coisas que eu coloco aqui numa na argumentologia é perceber a intencionalidade sua e do interlocutor. Então, isso também é importante, até para você direcionar a conversa, né? Se você vai ficar ali ouvindo aquilo ou não, né? Então, é importante saber qual a real intencionalidade. A sua, a da gente, a gente precisa saber também, e a do outro. Isso ajuda também. Patologia, página 7, segunda linha. Poderia exemplificar sobre o ato de tirar conclusões precipitadas sem ouvir as partes envolvidas? A gente falou isso também um pouco, né? Então, a gente, às vezes, o que ocorre? Num grupo, né? Tem muita... Principalmente quando a gente trabalha em empresas, em grupos, a pessoa conta um caso, né? E outras pessoas estão envolvidas no caso, né? Então, a pessoa está contando o caso dela, mas o caso dela tem outras pessoas que estão envolvidas e que ela conta o caso, né? Então, aí a gente não pode tirar conclusões em relação a isso. E aí eu falo também lá na argumentologia que é a condição da pessoa não tomar partido, senão você não consegue fazer assistência. Então, às vezes, é aquele caso do marido, ou você tem uma amiga e a amiga vai falar, né, do acontecimento lá com o marido, né? O marido fazendo isso, fazendo aquilo. Então, se você tomar partido e ficar ali, né, dando razão para aquela pessoa, esquece, a assistência foi para o brejo. Então, precisa de haver essa imparcialidade. Então, para essa pergunta aí, eu acho que assim, a gente precisa ser imparcial para não tomar partido e nem ser precipitado aí nas... E às vezes é melhor reunir todo mundo, né? Todos os envolvidos, é aquela famosa cariação que ninguém quer participar, mas que ajuda demais porque esclarece, né? Uhum. Você quer perguntar alguma coisa? Vou passar. Parafatologia, página 7, final da 4ª linha, de baixo para cima. Poderia esclarecer a sinalética energética e parapsíquica pessoal timpânica? Sim. Tem algumas sinaléticas, né? Pelo menos eu tenho sinaléticas no ouvido, né? Então, essa região nossa da cabeça é muito comum, sinalética, né? Ter alguns sinais que nos diz algo. E o ouvido também, ele é um órgão, não sei se tem algum nível de sensibilidade para essas sinaléticas, né? De amparo ou até mesmo, né? Assim, a pessoa está querendo entender o que é sinalética? Eu poderia esclarecer o que é isso. Ah, tá. Então, assim, eu tenho algumas sinaléticas na região do ouvido. E como são elas? Quem sabe ela queira saber isso. O que você percebe? Eu percebo, às vezes, um comichão, né? Agora, eu já vi pessoas falar que sente como se fosse um tampão também. Que é o que ela falou hoje. Que ela falou, que isso pode ser uma sinalética, pode ser fenômenos precursor da projeção, mas pode também ser uma sinalética. Então, aquela coisa de um tampão, né? Ela sente aquele tampão ali, e aí, a partir daquilo ali, como ela já sabe o que significa aquilo, ela toma as providências necessárias. E pode ser um zumbido também. Pode. Fazer um tim no ouvido. O zumbido pode ser... Pode ser uma aragem, como se passasse um vento,
no ouvido. Agora, é claro, como você está falando, cada pessoa vai ser de uma forma diferente, né? Às vezes o meu é uma peninha que parece que passa assim, na orelha, né? O meu zumbido vai ter um significado e o seu vai ter outro. E outro, cada um vai ter um significado diferente. Na parafatologia, página 7, última linha. Poderia falar a respeito da mensagem recebida dos amparadores extrafísicos através do interlocutor? Isso é uma coisa interessante. Às vezes a gente não está... os amparadores, eles utilizam desse recurso. Às vezes usam uma outra pessoa para nos dizer alguma coisa. Agora, a gente precisa saber, conhecer bem o holopensene do nosso amparador para saber se aquilo que está sendo falado por aquela pessoa é realmente uma informação do amparo que está vindo para você. Aqui na Conscienciologia eu vejo muito isso entre os nossos colegas, né? É muito comum isso. Às vezes você está ali com alguma coisa, uma pulga na orelha, alguma coisa incomodando, aí chega um colega seu e ele, ponto, aí esclarece. E muitas vezes o que acontece? Como a gente não está conseguindo ouvir o nosso amparador, né? Então utiliza-se, terceiriza-se, né, a assistência. Isso é muito comum e acontece muito, né? Usa né, quem está mais disponível, vamos dizer, mais ali, atento, né? E está mais, e às vezes tem conexão com aquilo com que você aquela precisa, ideia, tá? Porque tem essa condição também. Ele não faz isso só porque nós estamos desatentos, não. Às vezes ele quer aproveitar a energia daquela pessoa que tem aquela experiência que é a que você precisa. E aí ele é um canal mais, assim, direto para nos enviar aquela informação. Que é o nome disso, assim, um pouco mais técnico, é a lateropensenidade, né? Às vezes do interlocutor, que ele está falando aqui, vem a ideia aqui, para ele falar com quem está ouvindo, né? Mais ou menos uma técnica assim. Enumerologia, página 8, terceira linha. Quais as características do ouvinte universalista? Poderia exemplificar? O ouvinte universalista, eu coloquei no sentido de ouvir as pessoas, as mais diferentes, né? Ouvir as pessoas as mais diferentes. Por quê? A nossa tendência, às vezes, é ouvir as pessoas que estão ali no nosso grupo, ouvir as pessoas que convivem com a gente. Que a gente concorda. Que a gente concorda, né? Que a gente gosta. Né? Isso. Então, a gente abrir para ouvir outras pessoas. Então, o que eu tenho feito para isso? Né? Eu costumo sair para o almoço, eu saio sozinha e sento numa mesa. E aí, às vezes, vem uma pessoa, às vezes começa a conversar, e aí, às vezes, surge, né, até amizades a partir daí. Então, assim, a gente predispor a ouvir qualquer pessoa. Né? Você vai fazer uma viagem, por exemplo, né? Você está ali disposto a ouvir as pessoas de diferentes experiências, de diferentes idades. É importante ouvir diferentes idades, criança, pessoas adultas, pessoas mais velhas, né? Ouvir mesmo o que elas têm para dizer, né? Cutucar, às vezes, para contar experiências. Isso enriquece bastante. E, às vezes, para a zona rural, ouvir as pessoas da zona rural, o que eles estão... O que eles fazem, como que eles são, os causos são tão interessantes, ricos, muito ricos. Eu, uma vez, fui visitar uma família, tinha acho que umas 14 filhos. Gente, eu fiquei boba de ver a grupalidade deles. Bacana, né? Bacana, numa simplicidade, mas assim, um nível de grupalidade muito grande. E mora, assim, na zona rural, o pessoal não sabe nem, às vezes, falar bem, né? Mas aquela linguagem que tem uma experiência mas de vida, tem uma experiência de vida fora de série. A sabedoria, né? Isso, aquela sabedoria de vivência mesmo, né? Que a pessoa vivenciou, não é teórica. Então, assim, a gente está disposto a ouvir as pessoas em geral e tirar proveito e aprendizado com isso, né? Bom, tem uma Fabiana, pergunta aqui? Na página 7, na fatologia, na última linha, você fala aqui do ouvido amigo. Esse ouvido amigo que você está querendo passar para nós, que é aquele pseudo-psicólogo ou amparador intrafísico, alguma coisa desse tipo?
Eu acho que o ouvido amigo é aquela pessoa que ouve, né, a outra pessoa com atenção, dá valor para aquilo que ela está falando, porque o que ocorre? Às vezes a pessoa está no momento, ela está ali reclamando, às vezes até xingando, etc. Mas aquilo é um momento, é uma experiência que ela teve, deixou ela ali descontrolada. Então, assim, ou ter disposição para ouvir. Tem pessoas que não têm disposição para ouvir reclamação dos outros. A hora que começa a reclamar, ela sai fora. Não estou a fim de ouvir reclamação. E, às vezes, ouvir a reclamação é ouvir as consciências que estão ali, né? Então, assim, é claro que a gente tem que ter discernimento, que tem pessoas que elas fazem da reclamação o negócio de vida delas, é o jeito de viver delas. Aquilo é um vício. É o pato pensene delas. É o pato pensene dela, é um vício dela, e ela está ali, às vezes, para vampirizar mesmo. Exato. Então, assim, né, a gente tem que ter o discernimento. Mas, às vezes, a pessoa ela está querendo ali, né, naquela reclamação toda, às vezes ela está querendo uma oportunidade. Em empresa, a gente vê muito isso. Quando um funcionário começa reclamando demais, pode saber que ele está precisando de um desafio novo. Então, assim, pelo menos eu vejo dessa maneira. E sempre que dá um desafio para aquela pessoa, para de reclamar. Por quê? Porque ela vai usar a energia dela, em vez de reclamar, para fazer aquele desafio. Então, às vezes, a pessoa entende, né, essa reclamação de uma forma diferente. Claro que a gente tem que ter o discernimento para saber disso, mas é isso aí. Então tá ótimo, Fátima. Então nós estamos chegando no final. Parabéns aí pela defesa do seu verbete. A gente agradece aí os tertulianos e os teletertulianos que nos mandaram aí muitas perguntas. Foi bom. Foi bom, teve 28 perguntas hoje, pelo menos na minha conta aqui de longe, né? E a gente passa agora para os nossos comerciais. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 11 assinaturas no livro de presença, 11 perguntas presenciais e 28 perguntas respondidas online. Hoje nós temos um recado. A Valdirene com um curso acoplamentário. Boa tarde a todos. O convite é para o curso acoplamentário, que acontece de 2 a 4 de maio, aqui no campus CAEC, o próximo final de semana. A temática será voluntariometria e os EPICONs João Aurélio, Kátia Aracaki e o Denilson Signorini. O acoplamentário ele favorece o desenvolvimento do parapsiquismo através do acoplamento energético e da clarividência facial. Então, este acoplamentário é uma oportunidade do voluntário refletir sobre o seu trabalho no voluntariado. Então, vai ser aprofundado em relação a essa temática. Os interessados podem procurar a recepção do CAEC para fazer a inscrição ou através do telefone 45 3525 2652. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Autoteste Paraterapêutico, especialidade Autocuroterapia, com a verbetógrafa Malu Balona. Obrigado e boa tarde a todos.